Hoje no Cartório Contemporâneo, a live da Uniregistral sobre as obrigações do provimento CNJ número 134 de 2022. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. A assessora jurídica da Arisp, Maria Isabel Dipp, e a especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, Laura Porto, estiveram à frente da live As Obrigações do Provimento 134 de 2022 do CNJ. Elas debateram as medidas previstas no documento que deverão ser adotadas ao processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Veja a seguir. E falar um pouquinho, então, o provimento, como você falou, já vem aterrorizando todo mundo desde o ano passado, né? Desde agosto, final de agosto do ano passado. Mas esse provimento, ele previu um prazo de 180 dias para os cartórios se adequarem, né? As serventias extrajudiciais estarem já com tudo redondinho para a LGPD. Esse prazo acaba agora. E então a gente decidiu fazer essa live como um alerta para ver se está todo mundo já adequado ou se há alguma dúvida. Quem quiser perguntar, deixe nos comentários, façam as perguntas. Como diz professor de faculdade, a sua pergunta pode ser a dúvida do colega, então não tenham vergonha, escrevam aqui que a doutora Laura vai tentar responder todo mundo. E de qualquer maneira, se houver alguma dúvida posterior, pode mandar e-mail aqui para a ISP, que a gente está auxiliando nesses pontos da LGPD também. Bom, vamos falar do provimento. Capítulo 1 fala o básico da LGPD, né, sobre a responsabilidade das serventias extrajudiciais em atender o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, que, vamos resumir aí, você vai fazer um resumo para a gente, mas aí depois já vamos seguir então para o capítulo 2, que trata da governança, para colocar um cenário aí para todo mundo. Claro, vamos lá, já falar do que interessa aqui, né? A gente já sabe que todo mundo já está 100%. Bom, o capítulo 1 ele fala das disposições gerais, ele implementou, inclusive, um órgão que eu achei muito interessante, na verdade, uma comissão, né? A Comissão de Proteção de Dados no âmbito do CNJ. Eu achei super importante porque vai ser essa comissão que vai tratar da LGPD desses assuntos diretamente, né, para serventias extrajudiciais. Então, eu achei muito importante, muito pontual. Tenho certeza que vão fazer um ótimo trabalho. Ter esse órgão mesmo de consulta, porque, como eu falei, né, é um tema muito novo. A gente ainda tem muito que caminhar e ainda a gente sempre entra nessa questão da natureza dos registros serem públicos e, de repente, a gente tem uma privacidade, como que fica, como que a gente vai balancear, modular essa privacidade e a publicidade. Então, sem dúvida, esse órgão é muito importante. E outro aspecto importante que é bom falar aqui já, né? Eu acho que hoje não tem mais nenhuma dúvida em relação a esse tema, mas não custa falar, né? Como eu aprendi com o meu grande mestre, desembargador Ricardo Dipp, a gente aprende, sabe, decora as coisas na repetição. Então, o que é importante dizer aqui é que uma das figuras importantíssimas de maior responsabilidade da legislação é o controlador de dados pessoais.
E nas serventias extrajudiciais, diferente do que ocorre em todos os outros órgãos, né? Porque cartório é uma figura super sui generis, né? O delegatário é uma pessoa física ali respondendo por delegação do poder público. Então, quem é o controlador para os cartórios, para serventias extrajudiciais, é única e exclusivamente o delegatário, tá? Então, não é o cartório como um todo, os seus funcionários não são controladores, os seus funcionários não são operadores também, que é outro assunto, mas é muito importante salientar, inclusive eu recebi nesse último mês 3 perguntas, e olha que interessante, né, de advogados que trabalham com LGPD, estavam trabalhando em cartórios, mas não sabiam disso, né? Por quê? Porque não tem esse conhecimento específico do extrajudicial. Então, como que responde? Aconteceu tal coisa, é o cartório que responde? É a PJ, cartória, todos... Não. Quem responde pelas responsabilidades da LGPD, e isso já está, né, para lá de resolvido, e aqui no provimento eles também deixaram claro, é única e exclusivamente o delegatário do cartório. Então, só para deixar esse adendo aí, porque ainda o pessoal tem bastante dúvida, mas eu sei que o pessoal do cartório não tem essa dúvida, porque os delegatários já sabem como eles sofrem, né, com essa responsabilidade pessoal por tudo, né, da serventia. Então, é mais uma responsabilidade aí para os delegatários. Bom, mas indo para as outras questões aqui, ai, que difícil já a doutora Marisa. Não, por favor, pode me chamar de Bel. Ai, que difícil, essa nossa amizade me dificulta. Só não pode chamar de doutora Bel, que aí quebra, né? Aí eu me entrego, né? Bom, como a Bel bem disse, né, a gente entra no segundo capítulo falando de governança. E, sem dúvida, esse é um dos aspectos mais importantes aqui para a gente balizar mesmo a LGPD e o que é essa nova realidade. Porque o que é você implementar uma governança, né, de privacidade, de proteção de dados, não só nas serventias extrajudiciais, mas em qualquer setor, em qualquer área, é uma mudança cultural, né? Então, como eu sempre falo, eu estou cansada de dizer também, o que nós vamos passar e os cartórios estão passando, e daqui para frente cada vez mais, é uma mudança de cultura. E todas as mudanças culturais levam muito tempo, né? Porque a gente está ali enraizado em outros pensamentos, em outros costumes. Naquela a gente sempre fez assim, sempre funcionou, porque agora... Então, as mudanças culturais levam muito tempo. Então, isso está totalmente ligado, né, com essa parte da governança. Quando você vai criar uma governança, a governança é um todo, né? É um environment mesmo, né? Tudo que acontece ali dentro, você tem que pensar na cultura, no início dessa cultura, no embrião dessa cultura dentro do seu cartório. Então, tudo que antes você pensava de uma forma, é só um papel, é só um documento, é só um sistema, é só um login, é só um computador. Hoje, a gente tem que pensar que tudo isso pode gerar um problema, tudo isso tem que ser sigiloso, tem que ser respeitado, ainda que, eu ouço muito, mas está dentro do ambiente do cartório, ninguém entra nessa área, é importante, tem que preservar. Então, é todo um pensamento que a gente tem que alterar aqui, né, para pensar em governança mesmo de tratamento de dados nas serventias. E aí, bom, vamos começar pelos pontos mais importantes, né, que o próprio provimento fala nesse capítulo 2º da governança. Mais do mesmo, né, a gente já sabia, mas ainda tinham algumas dúvidas, nomearam um encarregado. Então, todas as serventias, sem exceção, tem que ter um encarregado nomeado, tá? Eu tive muita essa discussão nos últimos dias, né, no Instagram e tudo mais. Quem é esse encarregado? Quem pode ser? Quem não pode ser? E aí a gente vai rapidinho, pula, né, para o capítulo 4, o capítulo 5, que ele fala diretamente do encarregado. Então, o encarregado no provimento 134, ele traz 3 opções para nós, tá? Para nós e para vocês, cartórios, né? Quem pode ser encarregado da sua serventia? Pode ser uma pessoa externa ao seu cartório contratada que vai prestar esse serviço para você. Pode ser um funcionário seu dentro do seu quadro funcional, então você pode escolher um funcionário e isso é o mais importante que eu falo, assim, me canso de falar. Este funcionário não pode ser uma pessoa aleatória que não saiba nada de proteção de dados, nada de legislação, e é difícil, né? Eu ia falar, né, amiga? E é difícil, né, Vel? Porque quando a gente pensa nos funcionários do cartório,
Ninguém tem um conhecimento aprofundado em legislação de proteção de dados, em ISO, em GDPR, em guidelines da Europa, e por que teriam, né? Até hoje a gente nunca falou de proteção de dados, de repente hoje é obrigatório, é importante. Então, quando você for nomear um funcionário seu, se essa for a sua opção, vocês têm que treinar profundamente esse seu funcionário, porque esse encarregado que vai ficar responsável pela criação dessa cultura de privacidade, por ver se o que foi implementado está funcionando, o que está acontecendo ali dentro que não tá bom, não tá legal, precisa resolver, e também que é o básico do básico, que é responder às requisições dos titulares, da corregedoria, da autoridade, comunicar incidentes de segurança, enfim. E a terceira opção que o provimento nos traz é ter dois, né? Um encarregado interno, que é um funcionário, e um encarregado externo, que é seria o DPO externo. A gente indica que tenha, assim, é o melhor dos mundos, né? Utopia, ter dois, porque aí é o que eu falei, você vai ter uma pessoa interna que sabe tudo o que acontece ali dentro do cartório e vai ter uma pessoa externa que tem esse conhecimento de proteção de dados para te auxiliar. Mas a gente sabe que a realidade dos cartórios, em geral, não é essa, né? Temos muitos cartórios pequenos, temos cartórios deficitários, temos cartórios que têm apenas um funcionário. Então, para isso, o próprio provimento também citou as associações fornecerem esse encarregado. Então, é muito importante também esse movimento das associações em geral para auxiliar justamente esses cartórios de pequeno porte, até deficitários, a terem também, cumprir essa parte da legislação que é obrigatória. O que mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa. Se o oficial ele optar por um DPO interno, né, um funcionário do cartório, existe alguma necessidade de um documento registrado em algum lugar dizendo que o funcionário tal é o DPO escolhido, alguma coisa mais formal? Super importante essa pergunta. O que acontece? O provimento, ele diz que é obrigatório que tenha um contrato, né, ou um termo de nomeação deste funcionário, deste DPO, com o controlador, que é o delegatário. Aí muitos me perguntam, tenho que avisar a corregedoria, né, tenho que fazer uma portaria, comunicar? Eu indico que sim. Não caiu bastante, né? Precaver. Mas o provimento não diz que a comunicação é obrigatória, ele apenas diz que você tem que ter um contrato formal e aí você tem que formalizar essa nomeação e essa nomeação vocês vão imprimir e colocar na pastinha LGPD, porque o provimento ele exige hoje que vocês tenham, né, uma pastinha, um classificador específico só para LGPD. Então, tudo que tiver de documentação, inclusive a nomeação do encarregado, tem que estar nessa pastinha aí, LGPD específica. Então, muito importante a pergunta. Não adianta ser só verbal essa contratação, provavelmente exige que faça essa contratação escrita. Voltamos já com mais da live As Obrigações do Provimento 134 de 2022 do CNJ. Bem-vindos de volta ao Cartório Contemporâneo com a live As Obrigações do Provimento 134 de 2022 do CNJ. Alguma coisa mais sobre o encarregado que você acha importante ou vamos para o mapeamento? Eu acho que tem uma polêmica só, grande polêmica, que inclusive foi o que eu falei que eu tive nas minhas redes sociais nos últimos tempos, que posso eu como controlador me nomear também como encarregado? Então vamos lá, tema polêmico, super polêmico agora. Algumas pessoas discordam, inclusive eu adorei quando discordaram desse ponto, porque é isso que fomenta a discussão, é isso que faz a gente abrir, né, a cabeça, expandir, estudar mais. O que o provimento ele fala? Ele fala, deixa eu até pegar aqui para ler. Bom, enfim, ele fala que dentro do artigo 10, né, capítulo 5 do encarregado, que a figura do controlador, né, que é aqui o delegatário, não se mistura com a figura do encarregado. Enfim, né, qual é a minha compreensão trabalhando com a LGPD, trabalhando com a nossa lei-mãe, que é a GDPR, com base nos usos e costumes, né, das boas práticas que a gente traz lá da Europa, dos guidelines, como eu falei. Lá é proibido que o controlador esteja na mesma figura do encarregado. Por quê?
Porque são funções diferentes, são figuras diferentes, que têm responsabilidades diferentes, e principalmente essa questão da responsabilidade. São figuras bem separadas, tá? Então, eu indico que isso seja feito, jamais, de forma nenhuma, está longe de ser uma boa prática, tá? A LGPD não proíbe que isso seja feito, mas no guia orientativo da própria autoridade nacional eles trazem essa separação, que inclusive tem que ter até uma questão de subordinação, não é bom ter, porque o encarregado, em regra, ele tem que ser livre para atuar de uma forma correta com a lei, não subordinado a um controlador. Então imagina esse encarregado ser o próprio controlador, né? Então está muito distante. Mas não tem nada expresso, né, falando expressamente que não pode. No meu entendimento, então aqui já deixo essa ressalva, que é o meu entendimento pessoal, eu entendo que hoje, com esse artigo, no artigo 10 do encarregado no provimento, tem sim uma proibição expressa que o encarregado seja o controlador, tá? Então, podemos ainda discutir esse tema. Adoro essas polêmicas. Tive polêmicas nas minhas redes sociais esses dias, mas eu obviamente, mantenho esse meu pensamento, como eu falei, com base nas boas práticas europeias que a gente traz aqui para o Brasil, com base na própria guia orientativo da NPD, então não indico que façam de jeito nenhum. Laura, mais uma dúvida sobre o DPO, depois a gente passa para o mapeamento. Você indica que os cartórios criem um canal específico para o DPO, ou seja, um e-mail específico para o DPO, proteção de dados, enfim, algum nome que o usuário entenda que tem relação à proteção de dados, ou ele pode usar o e-mail laura@ri, enfim, o que você tem indicado? Então, 2 pontos aí, né? Um importante que, como a Kelly sempre, não custa falar novamente, é obrigatório que todos os cartórios tenham esse chamado canal de comunicação, tá? Então, pessoal, se alguém ainda não tem um canal para falar sobre LGPD, para atender o titular de dados, para atender a autoridade ou até a corregedoria, se quiser utilizar esse meio para falar sobre LGPD, eles podem. Então, é obrigatório ter esse canal de comunicação, tanto pela LGPD, pelo provimento. E aí vem essa questão, né? Eu indico que seja feito ou um formulário específico ali, né, no site, mas mais do que isso, um e-mail. Então, por exemplo, xri@dpo/LGPD, para que fique claro para a pessoa que aquele é o canal que ela vai entrar para se comunicar. Porque o que a lei fala? A lei fala que para o titular ter acesso aos direitos dele, além de ser gratuito, né? Que isso também é uma polêmica, a gente pode até comentar sobre isso, que o titular ele tem direito de acessar os dados dele, ele tem diversos direitos hoje dentro de cada uma das serventias, e as serventias são obrigadas a responder de forma gratuita, facilitada e facilmente acessível, né? Então, eu sempre falo isso, eu lembro de uma polêmica que nós tivemos com o WhatsApp, quando eles mudaram lá a política de privacidade deles, que a nossa autoridade nacional, polêmica, né? Perdemos algumas pessoas pelo Telegram. Exato. Então, eles, inclusive, fizeram um relatório à nossa autoridade para o WhatsApp dizendo que o canal de comunicação do WhatsApp para falar de proteção de dados estava na 3ª camada do site. Então, você teria que entrar em vários links para conseguir achar aquele canal de comunicação. E eles consideravam que isso não era válido, porque não era facilmente acessível. Então, às vezes, quando o titular olha xri@xri, e ele não entende que aquele é o canal de comunicação, isso pode gerar um problema. Então, eu indico sim, que seja algo bem específico, LGPD, @DPO, bem enfático, para que não tenha dúvida que aquele é o canal de comunicação. Ótimo, maravilhoso. Vamos então passar para um próximo ponto importante, que é o mapeamento de todos os processos da serventia, que eu acho que é o mais detalhado aí de tudo, né? O que mais gera tempo. Nessa live. Pois é. Então vamos lá. Pessoal, o mapeamento, então, o que é o mapeamento, né? O mapeamento, ele está no artigo 3º, ele é um dos documentos obrigatórios que também vem ali na governança, né? No artigo 6º, inciso 2º, falo pouco, né, JP? No inciso 2º, ele fala que vocês têm que mapear as atividades do cartório. O que é você mapear as atividades do cartório? Então, tudo que vocês fazem com dado pessoal dentro do seu cartório, vocês vão ter que mapear
esses dados. Então, como o dado entra, por onde ele passa, para quem ele vai, tem dado pessoal sensível, não tem. Agora nós temos uma novidade na lei que isso atinge mais o registro, o RCPN, né? Registro Civil de Pessoas Naturais, que traz também dados restritos e sigilosos, além dos dados sensíveis. Então é mais um ponto para detalhar. E aí o que esse mapeamento, o que fala, né, no item específico do mapeamento? Ele fala que vocês têm que ter, no mínimo, neste mapeamento de cada item, cada ato de tratamento que vocês fazem. A finalidade, a categoria do dado, então uma descrição de qual dado é esse, né? Seria um dado sensível, um dado comum, aí dá para, enfim, né, desbravar os dados. A identificação da forma como você obteve ou coletou aqueles dados, então por onde esse dado entrou na sua serventia. Foi pelo balcão, foi pelo site, foi via e-mail, foi via WhatsApp do cartório, como ele entrou até os seus registros. A base legal, então isso daqui é importante, que, bom, né, eu acho que nem cabe a gente entrar em base legal, porque senão a gente vai embora aqui. Tem que fazer uma outra live. Tem que fazer uma outra live falando de base legal. Para facilitar o serviço típico do cartório, então, o que vocês fazem, que é um ato típico do cartório, então, um registro, uma verbação, uma emissão de uma certidão, vocês estarão na base legal do cumprimento de obrigação legal regulatória. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que vocês tiverem algum destes serviços, vai ter uma lei, uma norma, um provimento que obriguem vocês a tratar esses dados. Então, isso é uma base legal, tá? E vamos parar por aqui para não confundir ninguém. Ele ainda fala depois a descrição da categoria dos titulares, então quem são os titulares. Depois ele fala um ponto importante, se há compartilhamento desses dados. Depois a categoria dos destinatários, eu achei até engraçado, porque destinatários não é um termo que está na LGPD, mas ele está na GDPR, então na nossa lei europeia. Então, quem seria um destinatário? Um destinatário, ele é uma parte interessada, né, para quem aqueles dados foram divulgados, né? Então, os processamentos daqueles dados foram divulgados. Ele pode ou não realizar um tratamento, mas esses dados foram divulgados para ele. Então, isso é um destinatário para a lei europeia, que não está na nossa LGPD. Então, imagino que eles tenham seguido o mesmo pensamento, né, da lei europeia, que assim espero. O prazo de conservação e as medidas de segurança organizacionais adotadas. Então, prazo de conservação é importante porque a gente sabe, né? Vocês não vão rasgar livros, ninguém aqui vai destruir com 30 anos de queimar um livro do cartório, de arrancar uma folha, uma matrícula, isso não vai acontecer. Então, os cartórios, como uma das exceções do mundo, são um dos únicos que podem guardar dados ad eternos, né? Que hoje as empresas, em teoria, estão proibidas de ter dados para sempre ali no banco de dados sem finalidade, os cartórios podem. Porém, nós temos o provimento 50, né, salvo engano, é o 50, que traz uma tabela de temporalidade, de por quanto tempo você pode ou não pode deixar aqueles documentos arquivados. Então, tem sim documentos que vocês podem descartar, que não são folhas de livro, né, nem nada do tipo, né, mas ele traz essa questão, inclusive o provimento incentiva isso, né, em algum ponto, eu nem lembro que artigo que tá, que eu durmo e acordo lendo esse provimento, todo dia eu falo, eu acordo a Siri do meu celular, ela já indica provimento 134, Siri, você está contra mim, não é possível, todo dia. Então tem um ponto do provimento que ele indica que vocês digitalizem tudo isso para que o papel, né, seja cada vez menos, e a gente sabe bem, né, inclusive aqui, já um abraço para o querido reitor da Uniregistral, desembargador Naline, nós estamos vivendo, né, agora já talvez a quinta revolução industrial, né, falamos da quarta, alguns falam da quinta, e eu falo isso sempre, para quem pensa que os cartórios, principalmente hoje os registros de imóveis, uma SERP aí vindo para quebrar todas as estruturas antigas, né, os pensamentos e, enfim, digitalizar de uma vez. Quem pensa que os cartórios são algo ultrapassado, antigo, nunca entrou num cartório, né, não sabe o que é um cartório. Então, hoje está tudo digital e o incentivo é que isso tudo vá para o digital e tenha cada vez menos papel nas serventias. E o próprio provimento, ele traz essa questão. Então, digitalize. Passou o prazo do provimento 50, não tenho por que guardar esse monte de documento, né? Então, vários cartórios têm anexos, tem lugares enormes só para guardar papel, que fica ali ad eterno. Então, vamos ter que começar a nos desapegar disso, né? Enfim, pessoal, este mapeamento é um documento super complexo.
super detalhado. Já tive mapeamentos que demoraram mais de um ano para serem feitos, serem elaborados. Vocês têm até o dia 21 deste mês, se não me engano, para estarem com esse mapeamento completo. Então, basicamente, é um mapeamento de tudo que acontece aí dentro do cartório. Provavelmente também trouxe a obrigatoriedade de não poder passar de um ano, né, esse mapeamento. E este é um dos documentos que a Corregedoria pode e deve, provavelmente irá olhar quando estiverem em correição, tá? Então, esse mapeamento tem que estar disponível e sempre atualizado, não podendo passar de um ano, como eu falei. Mais alguma coisa, Bel? Não, acho que não. Acho que você falou o básico e importante do mapeamento. Eu queria que você falasse... Esqueci de começar a live desculpando, já acostumaram, né? Fazer 4 horas de live. Não, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão que o provimento prevê da implementação de políticas. Por quê? Eles falam sobre o porte da serventia. Então, eu queria saber, qual é a relação do porte da serventia com a implementação de políticas? Então, é importante também, né? Nós temos temos uma legislação específica que, inclusive, essa legislação ela é citada nos considerandos. E por ser citada nos considerandos, a gente imagina que isso vai ter um reflexo no decorrer do provimento, no decorrer da legislação. E essa legislação que eles citaram foi uma legislação de aplicação da LGPD para agentes de pequeno porte. Então, o que acontece? Hoje, a LGPD, ela tem uma flexibilização para agentes de pequeno porte. Então, micro e pequenas empresas, ali listadas na lei de micro e pequenas empresas, elas têm uma flexibilização do grau desta documentação. E, inclusive, essas micro e pequenas empresas não são obrigadas a nomear um DPO, porém, a lei ainda fala, recomendamos que se faça. Então, assim, faz, não tem porquê, né? Nomeia, deixa alguém nomeado ali. E a gente achou até que, inclusive, isso viria para os cartórios de pequeno porte, os cartórios deficitários, não terem que nomear, mas não. Então, isso continua valendo, os cartórios continuam com o encarregado. Mas essa lei refletiu em todos os artigos, sem dúvida, privilegiando, como por óbvio, né, os cartórios de pequeno e médio não, né, acho que só os de pequeno porte. Então, o provimento, ele cita como embasamento o provimento 74. Então, aqui, só para lembrar, vocês já sabem muito melhor do que eu, né? O provimento 74 é um provimento que ele trata de tecnologia. Na verdade, ele trata da gestão da continuidade do negócio, né? O provimento, ele fala que vocês têm que ter backup, tem que ter firewall, onde tem que estar o backup, como que tem que ser toda a logística da parte da tecnologia, e o próprio provimento, ele separa as serventias em classe 1, 2 e 3. Então, tem diferenças no próprio provimento 74 para essas classes de cartórios, né, de classes de serventias. E o provimento trouxe aqui também essa divisão de classes com base também, né, nessa legislação de agente de pequeno porte. Então, a separar por classes, né? Os de classe 1 e 2, eles têm uma flexibilização quando eles vão elaborar o documento. Por quê? Menor complexibilidade, né? Justamente por causa do porte da serventia, pelo volume de dados tratados, pelo que passa ali de fluxo. Então, fica determinado que estas serventias são obrigadas a ter todos os documentos como qualquer outra, então não excusou ninguém de ter nada, porém podem ser documentos mais simples, podemos dizer assim, do que os documentos das outras classes, né? Por exemplo, uma classe 3, um cartório classe 3, pelo provimento 74, que aí ele tem que ser mais elaborado, mais, como eu posso dizer, tem que entrar mais a fundo em toda a documentação. Então, ele trouxe justamente essa flexibilização com base no provimento 74 para os cartórios menores. Acho que deu para entender, né? O Cartório Contemporâneo volta já. Estamos de volta a Cartório Contemporâneo, apresentando a live As Obrigações do Provimento 134 de 2022 do CNJ. Chegou uma pergunta aqui, Laura, não sei se você quer responder agora ou depois, é sobre o direito do titular, o parágrafo 1º do artigo 20, que fala: todo documento obtido por força do exercício do direito de acesso deverá conter em seu cabeçalho segundo os dizeres, né? Abre aspas e aí vem uma parágrafo. Pergunta importante. Vamos falar então sobre isso.
Pergunta importante, inclusive eu falei que era polêmica aqui, né? Então vamos voltar um pouquinho quando a gente estava falando lá dos direitos dos titulares. Eu falei para vocês que, né, os direitos dos titulares. Os titulares hoje têm diversos direitos dentro do seu cartório, né? Tem o direito de saber, por exemplo, se vocês têm um dado dele, quais dados você tem, com quem você compartilha, enfim, diversos direitos que você é obrigado, como cartório, a atender este titular de forma gratuita. Então, como eu falei, né, na LGPD está, isso está também no provimento. E aí, quando você vai responder o titular, né, esse direito que ele tem, responder qualquer requisição, qualquer pergunta que ele fizer, você vai emitir um documento do cartório oficial e vai entregar para essa parte. O que é importante delimitar aqui? Que este documento que vocês estão entregando, que está cumprindo direitos dos titulares, não tem a mesma validade de uma certidão. Porque justamente, né, é um documento gratuito, né, não tem... então, por que eles puseram isso? Todas as vezes, então, que é o que a Aline, né, está perguntando aqui desse artigo 20, que vocês forem responder um titular sobre LGPD, sobre os seus direitos em relação a LGPD, sobre dados que você tem daquele titular, você vai emitir esse documento e você vai colocar um cabeçalho dizendo exatamente o que está aqui no parágrafo 1º. Deixa eu até ver se eu acho fácil aqui. Este não é um documento dotado de fé pública, não se confunde com atos inerentes à prestação de serviço notarial e registral, nem substitui qualquer certidão, destinando-se exclusivamente a atender os direitos dos titulares solicitados, blá, blá, blá. Enfim, porque justamente por causa disso. Se a pessoa quiser ter acesso ao que tem nos livros, é diferente, ela tem que pedir uma certidão, ela tem que pagar os devidos emolumentos. Agora, se ela quiser, aqui também é importante, qual é o limite que a pessoa tem de informação, né? Até onde esse limite pode ir? O próprio provimento, ele diz que é apenas ao que constar nos sistemas administrativos do cartório. Então, você vai no seu sistema, o que tem ali dessa pessoa? Eu tenho o nome, o CPF e o e-mail. Você vai colocar, temos o nome, o CPF e o e-mail. Ponto. Você não vai na folha do livro, você não vai ver se ela fez uma averbação, se tem uma transcrição, se tem nada. Você não vai olhar, não vai abrir a folha do livro. Salvo se essa pessoa pagar uma certidão com a devida fé pública, vocês vão emitir uma certidão. Mas quando estamos única e exclusivamente dentro dos direitos dos titulares, vocês atendem de forma gratuita, apenas ao que constar no sistema administrativo e com esse cabeçalho em cima. Tudo certo, doutora Aline? Espero que tenha respondido. Se não, escreve aí pra gente que a gente espreme mais a doutora Laura para ela falar mais. Ah, pelo amor de Deus. Olha o perigo. Laura, vamos aproveitar que a gente está falando sobre assuntos polêmicos. Eu queria falar com você sobre a questão das certidões. Certidões em bloco, que é algo que a gente vê muito. Como que ela tem sido tratada após a LGPD, após o provimento 134? Nossa, tem bastante coisa, né? As certidões, elas, a verdade, o provimento ele separou por especialidade, né? Então, nós temos um capítulo específico para falar de notas, um capítulo específico para falar de RCPN, enfim, cada especialidade, e temos um capítulo do RI. Então, no capítulo do RI, especificamente, ele traz bastante essa questão da emissão de certidões. Então, pessoal, mudou muita coisa. Se vocês ainda não leram, mas tem alguma coisa aqui que eu não consigo tirar, tudo bem. Se vocês ainda não leram o provimento, leiam, porque tivemos uma modulação da publicidade muito grande com o provimento 134. Então, em alguns casos agora, vocês têm que pedir a identificação e motivação. Em alguns casos, vocês têm que pedir só a identificação e realizar um prontuário em relação a isso. Temos também os casos de pedido em bloco. Então, hoje, quando chegar um pedido em bloco no cartório, vocês vão ter que saber quem está pedindo e por que aquela pessoa está pedindo e analisar a validade disso. E como que vocês analisam a validade disso? É bem mais profundo, né? Do que qualquer um possa imaginar. Vocês vão ter que visualizar aqui se este pedido ele está dentro dos princípios e conceitos da LGPD e também dentro das finalidades da função pública do registro de imóveis. Aí todo mundo fala, Laura, você está maluca? De onde você está tirando isso? Né? Você está exagerando.
E pior que não, pessoal, isso está escrito exatamente no provimento, tá? Que vai ter que analisar essas duas coisas. Deixa eu até ver se eu encontro aqui para ler para vocês. Artigo 45, parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, que são informações em bloco aqui, que depende de identificação e finalidade, vocês terão que analisar, ele fala, né? Caracterizada uma tentativa de tratamento em desacordo com as finalidades do registro de imóveis então, além das finalidades, os princípios da LGPD. Então, vocês terão que analisar os dois pontos. Está dentro das finalidades do registro de imóveis? Está. Agora, deixa eu ver se está dentro dos princípios da LGPD. Está também. Tem os dois checks, vocês podem emitir. Se não tiver, a legislação, né, eles falam que vocês podem negar. Então, nota fundamentada, né, que cabe tudo que a gente já sabe, né? Podem negar, vai ter que fundamentar essa nota, porque pode ir para a corregedoria, né? Então, uma suscitação de dúvida, se for o caso. Então, hoje vocês terão que analisar todos os pedidos em bloco, sem exceção. Laura, e quando você fala vocês terão que analisar, a gente está falando da figura do DPO ou do escrevente que receber aquele requerimento? Então, aí depende muito de como o cartório trabalha, né? Quais funções esse DPO tem específicas, se isso fica dentro de uma equipe de certidões que o DPO treinou, se o DPO está ali dentro junto, analisando um a um, porque, como eu falei desde o começo, a responsabilidade final, maior e suprema é do delegatário. O delegatário, né, tem a responsabilidade, mas sem dúvida quem pode auxiliar é o DPO nesse caso. Então os cartórios que eu sou DPO sempre me questionam, a gente analisa ali ponto a ponto, porque algumas problemáticas nesse ponto que a gente entra, né? Será que o funcionário interno, que foi nomeado, ele tem conhecimento de todos esses princípios para ver se está ou não, ele já foi treinado para ver tudo isso, se está de acordo ou não, enfim, né? Então tem que ter um pensamento ali mais profundo, e aí vai do cartório quem decide, quem dá o bate-martelo, né? Uhum. E falando sobre isso já com funcionário treinado ou não, fala um pouquinho para a gente sobre o treinamento dos funcionários do cartório. Treinamento dos funcionários. Bom, o treinamento ele está em quase todos os pontos do provimento 134 e eu fiquei muito feliz porque, mais uma vez, minha humilde e pessoal opinião, treinamento é uma das partes mais importantes que tem numa implementação da LGPD. Por quê? Porque é cultura de privacidade que você está implementando e vocês não vão conseguir mudar a cultura de privacidade do cartório de vocês se vocês não levarem essa realidade para o funcionário. Então, é obrigatório ter treinamento pelo provimento. Então, o provimento, ele traz dentro da governança treinar a equipe e ele traz um capítulo só para falar de treinamento. Então, olha que importância que eles deram para o treinamento. Por sorte, né? Eu achei maravilhoso, não estou reclamando aqui. Então, tem um capítulo específico falando só de treinamento, capítulo 8, capítulo 8º, e ele justamente fala, né, que vocês vão ter que implementar uma cultura de privacidade, como eu acabei de falar, por isso que precisa do treinamento. E o treinamento, ele tem que ter uma periodicidade, né? O provimento, ele não traz qual é a periodicidade que vocês têm que dar treinamento, mas tem que determinar, não pode ser um por ano. Por quê? Porque entram novos funcionários, entram novos processos, você precisa treinar cada um que está ali dentro, pondo a mão nos documentos que são de sua responsabilidade. Então, eu falo, é tão importante hoje que os funcionários entendam que cada papel que está na mão deles, cada WhatsApp que eles recebem com documentos, é responsabilidade pessoal. Agora, é importantíssimo, as coisas mudam de figura. Tanto né, que hoje cada funcionário tem que assinar um termo eu chamo de NDA, né, que é o Non-Disclosure Agreement, que é um termo de sigilo e responsabilidade. Então, quando esse funcionário ele assina, às vezes muitos não leem, né? Mas você traz no treinamento essa realidade, fala, olha, você assinou um termo de sigilo e confidencialidade, de proteção, você é responsável pelo WhatsApp que você não podia estar recebendo do cliente, do usuário do cartório com documento, de acessar o sistema do cartório do seu computador, que esse computador não tem uma segurança apta, alguém pode hackear, você é responsável pelo papel que você está deixando em cima da sua mesa, e aí a gente pode pensar em milhões de coisas, né? Então, é aquilo. Não adianta você ter, eu sempre falo isso e é muito real.
você ter uma tecnologia da NASA, falando, meu Deus, melhor tecnologia mais cara do mundo, eu contratei, o meu cartório é blindado. Você pode ainda assim ter uma invasão? Pode. Você pode, o pessoal invade a NASA, né? Pode invadir seu cartório também, isso pode acontecer. Tá aí o provimento 74, né? Para manter a continuidade do negócio. Então, você pode ter uma tecnologia de ponta, você pode ter processos super bem estruturados. Agora, se dentro dessa tecnologia e desses processos bem elaborados, você não tiver o funcionário que está ali dentro no dia a dia lidando com tudo isso na mesma realidade, quebra, né? Vai por água abaixo. Então, às vezes, você pode ter um problema no seu cartório por uma foto que vazou. Eu já tive tanto caso de tanta coisa que vocês nem imaginam. Eu começo a contar os cases, é engraçadíssimo. Pode acontecer muita coisa. Então, muito engraçado. Entrou um cachorro no cartório, a pessoa tirou uma foto. Olha que bonitinho, o cachorro entrou no cartório, era no interior. E eu tinha uma foto do livro, uma folha do livro em cima do balcão. Funcionário que tira foto dentro da serventia. Tiramos uma selfie, o computador atrás estava com a tela aberta, com vários dados. Então, são várias pequenas coisas que a gente não pensa no dia a dia. Então, mesmo porque a gente nunca teve que pensar. Quem que pensou em privacidade, proteção de dados? A gente nunca passou por isso, né? Não é cultural do Brasil e agora é obrigatório. Então, foi uma mudança muito brusca. Então, o treinamento ele é obrigatório. Vocês têm que ter certificado de tudo que vocês fizerem. Vai para a pastinha LGPD, todos os treinamentos, todos os cursos, tudo que vocês fizerem, põe na pastinha LGPD para mostrar para a corregedoria, para mostrar para a NPD que vocês não vão ter problema, mas caso aconteça, que vocês estavam fazendo o suficiente, né, para cumprir todas essas determinações. E eu indico de 3 em 3 meses, 4 em 4, realizar um treinamento. Ótimo. E Laura, aproveitando aí todo esse treinamento, o treinamento foi feito, mas houve uma falha. Um celular furtado, uma imagem vazada. Como que o cartório lida com esse plano de resposta aos incidentes que vão acontecer, esperamos que não, mas que podem acontecer na serventia? Não vai acontecer, gente, tenho fé. Bom, plano de resposta a incidentes também é um documento obrigatório que o provimento traz, né? Não lembro nem onde que ele está dentro do provimento, deixa eu ver se eu acho aqui, mas enfim, ele está junto com o relatório de impacto, salvo engano. Mas enfim, o que é um plano de resposta a incidentes que o provimento obriga que vocês tenham, tá? Basicamente é o seguinte, como a Bel falou, tivemos um incidente, eu sempre falo isso, o avião está caindo. Você está ali em queda livre, o avião está despencando, já caiu a máscara ali de oxigênio. Você, como piloto, o que você faz? Qual é a sua primeira ação? Qual é a sua primeira atitude? Este é um documento obrigatório, vocês têm que ter um plano de emergência. Então, esse documento vai justamente trazer para o cartório um passo a passo do que fazer, do que seguir quando vocês tiverem um incidente de privacidade. Então, aqui eu deixo alguns exemplos. Primeiro a gente vai estancar o vazamento, depois a gente vai mitigar os riscos, depois a gente vai ver qual foi a amplitude da privacidade, depois a gente vai... Enfim, tem que ter um passo a passo, é isso que esse documento exige. E dentro dessas obrigações de ter este documento, o provimento trouxe que em 48 horas úteis, então a partir do momento que vocês tiveram conhecimento desse incidente de privacidade, dentro de 48 horas úteis, vocês terão que comunicar o titular de dados, a corregedoria, a NPD não lembro se o CNJ também. Enfim, vocês terão que fazer essas comunicações obrigatórias, isso também tem que constar dentro do documento, tá? Então, no plano de resposta a incidentes. Então aí a gente já entra em outra polêmica, quando esse incidente gerar, né, um risco, né, à privacidade, às liberdades civis individuais do titular. Por quê? Porque tem muitos incidentes que não geram nenhum problema para o titular. Então vou aqui citar alguns. Invadiram o meu sistema, roubou o meu backup, não sei. O meu backup está inteiro criptografado, ninguém consegue abrir. Então, o titular não vai ter um problema. Então, vocês podem comunicar isso para a corregedoria, mas não precisa comunicar para o titular, porque não vai gerar um problema para o titular. Então, isso assim, inúmeras questões a gente pode pensar, né? Aconteceu tal coisa, mas não tem como eles terem acesso, então não teve um problema de fato para o titular. Invadiram o meu backup, mas o meu backup estava anonimizado ou pseudonimizado. Não vão conseguir identificar, então não precisa identificar isso para o titular. E aí a gente traz mais essa questão de boas práticas, mais uma vez, lá da Europa, dos guidelines, porque na LGPD
não fala também sobre isso, né? Então a gente está até aguardando essa regulamentação mais aprofundada da ANPD, e o próprio provimento também não falou sobre isso, por óbvio, né? Porque é muito novo. Então, a ideia é que, quando você não tem algo que gere um grande risco para o titular, vocês não têm que fazer essa comunicação, tá? Para o titular. Então, aí tem que analisar, vai da sensibilidade do DPO, entender quem ele deve comunicar naquele momento. A autoridade nacional, só a corregedoria, o titular. Então, vai muito do caso a caso. Aí vai ter que analisar. Isso tem que estar dentro desse documento obrigatório, que é Plano de Resposta a Incidentes. Perfeito, Laura, obrigada. Eu vou fazer uma última pergunta rápida antes da gente finalizar. A ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela criou em janeiro do ano passado o Guia Orientativo sobre os tratamentos de dados pessoais, né, pelo poder público. Provavelmente ele tem que ser atualizado, né, porque desde janeiro do ano passado para cá muita coisa mudou. Você sabe se já tem essa previsão de atualização ou a gente está aguardando? Como que anda? Estamos aguardando ainda a atualização, mas o que eu posso dizer é que a ANPD ela trabalha muito e tem pessoas muito competentes lá dentro, né? Inclusive, spoiler, né? Agora em fevereiro, então ainda já estamos em vias de iniciarem a aplicação das multas, tá? Então até hoje a ANPD trabalhou com a ideia de trazer informações, conscientizar, ajudar a elaborar essa cultura. Então, quando a LGPD entrou em vigor, eles passaram a questão das multas para agosto do ano seguinte. Então, eles esperaram para ter multa. Aí entrou em vigor as multas, eles esperaram mais um pouco para ter essa criação da cultura. E o que aconteceu, né, que é uma realidade do Brasil, a gente sabe, não é dos cartórios, porque os cartórios estão todos adequados, mas as empresas. O pessoal espera acontecer uma desgraça, ter um problema sério para se mexer, né? Então, eles esperaram até agora e eles já publicaram que agora já tiveram não sei quantas milhões de denúncias. E o que é importante também, gente, que isso vai impactar muito para os cartórios e também normalmente que a gente tem de problema está muito ligado a isso. Os maiores fiscalizadores da LGPD, inclusive no seu cartório, serão os titulares. E a gente sabe que a pessoa, quando ela quer ir lá, né, cutucar, ela vai achar um jeito de ir lá cutucar. Vocês sabem bem, atendimento ao público maravilhoso. Vocês sabem que tem gente muito crica, né? Inclusive, enfim, várias questões já aconteceram aí. E são essas pessoas que vão denunciar. Então, estejam preparados para isso também, tá? Não é que... eu estava até falando isso numa empresa, uma empresa grande que eu implementei a LGBT, a gente foi fazer um treinamento, tinha mais de 100 funcionários, e aí eles me perguntaram, falaram, mas acontece, olha, gente, dificilmente a ANPD vai bater aqui e vai falar, olha, me dá toda a sua documentação, eu quero ver se você está inteiramente adequado. Não, alguém vai denunciar ou vai ter um vazamento e aí eles vão vir aqui ver o que vocês fizeram, né? Autorregulação regulada. Vocês vão aí, se regulem e a gente vai ficar de fora observando e intervém quando pensar, né, que vê que é necessário. E eu entendo a mesma coisa para os cartórios, tá? Os maiores fiscalizadores vão ser os titulares e, como eu disse, a ANPD já teve milhões de denúncias de titulares. Então, agora começa a aplicação das multas, mas nos cartórios vai dar tudo certo. Eu tenho fé. Não tenho dúvida. Também com tantas lives, tanta cartilha, a gente está tentando... vai ser tudo maravilhoso. Bom, vamos chegar ao fim com muita coisa ainda para falar. Então, surgindo mais pontos, a gente faz outra live, que é sempre um prazer te receber. Obrigada mais uma vez pela companhia, por todo o ensinamento. Imagina, eu que agradeço sempre. Eu que agradeço, gente. Eu amo falar disso, eu vivo isso todos os dias e eu venho quantas vezes se chamar que eu adoro falar desse tema. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, participar dessas lives e difundir esse conteúdo. A gente precisa fomentar. E se alguém tiver alguma dúvida, também me coloco integralmente à disposição. E muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Laura. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e esse foi o Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa ou quer assistir de novo, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no YouTube da CNR. Nos vemos na próxima quinta-feira, 19 horas, aqui na TV Justiça. Até lá!